Bom dia, meus queridos alunos. Hoje a tia vai fazer a correção da atividade das páginas 124 a 126 do livro didático. A tia não finalizou o texto falando sobre hidrografia e hoje chegou o dia da nossa correção. E logo após a tia vai falar sobre a indústria, no capítulo 12. Mas primeiramente nós vamos finalizar o nosso capítulo 11. Corrigindo a nossa atividade. Vamos lá? Primeira questão é pessoal, você vai responder no seu caderno. A segunda questão, a tia colocou, é pessoal, você pode responder com suas palavras ou pode pegar daqui. De onde vem a água que bebemos diariamente? A água que abastece a nossa cidade e chega até nossas torneiras, vem de reservatórios de água doce, superficial ou subterrânea. Por que superficial ou subterrânea? Porque nós sabemos que nossa cidade é abastecida uma caixa d'água que abastece as nossas torneiras, que vem através dos canos. Mas antes de chegar naquela caixa d'água, tem o poço que leva essa água até essa caixa d'água. E esse poço é de água subterrânea. Na terceira questão, para que são usados rios, lagos ou mares do nosso município? No nosso município não tem lagos ou mares, não tem. Então, a tia falou aqui sobre rios. Os rios são usados para fazer lazer, lavar roupas, pesca e para os animais beber. Então, o que eu conheço, os rios servem para isso. Mas se você conhece que o rio serve para mais coisa, no nosso município, você pode escrever. Na quarta questão, é para você também escrever no seu caderno essa resposta à quarta questão. Na quinta questão, é para você marcar a alternativa correta, referente ao ciclo da água. De acordo com o texto e os seus conhecimentos, podemos concluir que o ciclo hidrológico, como é que acontece? Tem a participação da vegetação por meio da evaporização. 2, aqui, ó. O correto. Condiciona o processo que ocorre na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Aí você vai marcar esses quadrinhos aqui. Movimenta a água dentro do seu ciclo, através da energia gravitacional. E o último quadrinho aqui, você vai marcar também que é possível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Então, você vai marcar esses 4 quadrinhos aqui, ó. Esse. Na sexta questão, você vai marcar a alternativa A, se a afirmação e a razão estiver correta. Então, você vai marcar a alternativa A, porque consumem a água do meio e libera depois em decorrência de suas atividades vitais. Na sétima questão, você vai marcar também a letra A. Os oceanos são importantes para a Terra ou para os seres vivos. Aí você vai marcar a letra A, porque os oceanos são os maiores reservatórios por influência do clima e do planeta. Então, você vai marcar a letra A. Na oitava questão, ditar devagar para você acompanhar direitinho, tá bom? Ao compararmos os gráficos, verificamos que a região norte concentra a maior potencial hídrico e a menor população. Em contrapartida, as regiões sul e sudeste possuem um potencial hídrico bem menor e um grande contingente populacional. Na região nordeste, percebemos
uma grande disparidade entre a oferta da água e o número populacional. Na nona questão, você vai responder a alternativa C, marcar corrente do Golfo. E preparando-se para o Enem, na última página, página 26, você vai observar esse desenho aí desses peixinhos. Qual que é isso? Ocupando. O que é isso? Você vai acompanhar esse desenho dos peixinhos e vai marcar a alternativa correta, que é a letra B. E na segunda questão, você vai marcar a letra B. O delta, nascente, divisor de água, afluentes, margem direita e cursor inferior, que está mostrando aí esse gráficozinho, esse desenho aí, parecendo uma baleiazinha, mas isso aí é um delta. O Piauí tem um grande delta, vocês devem conhecer ou ouvido falar do delta que fica ali em Parnaíba. Então, vocês observem e vai marcar a alternativa B. Essa foi a nossa correção e agora nós vamos assistir um videozinho falando sobre a indústria. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje a nossa videoaula é sobre tipos de indústrias. Antes de começar, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho, ó. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Então, queridos, vamos pensar sobre os tipos de indústria nessa nossa videoaula. Só que antes da gente começar a falar exatamente dos tipos de indústria, né, vamos lembrar que a indústria é a chamada atividade transformadora. A indústria é a atividade que transforma matérias-primas em produtos para o consumo humano, para o consumo animal e também para produtos a outras indústrias. É, sem dúvida alguma, uma das atividades econômicas mais importantes do mundo e um símbolo, né, da modernidade. A indústria ganhou muita força no mundo a partir da primeira Revolução Industrial. E desde então ela só cresce, só se diversifica e, logicamente, todos os países querem tê-la, né, compondo o seu padrão econômico. Bom, as indústrias são classificadas segundo o que elas produzem, segundo o seu produto final. Aqui no Brasil, quem faz essa divisão em tipos de indústrias é o próprio IBGE. E segundo o IBGE, as indústrias são classificadas em, primeiro grupo, vai anotando, hein? Indústrias de bens de produção, ou as chamadas indústrias de base, indústrias pesadas. Elas se dividem em dois grupos. As indústrias extrativas, que são aquelas que retiram da natureza elementos naturais, né? Por exemplo, uma mineradora, por exemplo, uma indústria petrolífera, e aquelas que produzem matérias-primas a partir destes elementos brutos retirados da natureza. Então imagine só, a mineradora retira o minério bruto da natureza, e daí ela passa para a siderúrgica, que vai transformar, por exemplo, esse minério bruto em uma matéria-prima para outras indústrias, o aço, por exemplo. Ou a petrolífera, que retira o combustível fóssil, né, o petróleo bruto, e passa então para a sua subsidiária, a petroquímica, que vai transformar então esse petróleo em gasolina, por exemplo. Bom, o segundo tipo de indústria é o conjunto formado pelas indústrias de bens de capital ou de equipamentos. Esse é um tipo bem específico de indústrias. São indústrias que produzem máquinas, equipamentos, ferramentas para outras indústrias. Então, por exemplo, imagine um robô que trabalha numa linha de montagem de automóveis. Quer dizer, esse produto é produzido por alguma indústria, que é a indústria de bens de equipamento. Ela não serve, assim como as indústrias de bens de produção, ao mercado consumidor geral, né? Então elas abastecem basicamente outras indústrias. E o terceiro tipo são as indústrias que fornecem produtos para nós, os consumidores. São as chamadas indústrias de bens de consumo. Neste caso, dependendo do que cada uma produz, elas podem ser classificadas em três grupos. Existem as indústrias de bens de consumo duráveis,
né, que como o próprio nome já diz, são os bens que não precisam ser repostos o tempo todo. Por exemplo, um automóvel, um eletrodoméstico, até um eletroeletrônico. Daí existem as indústrias chamadas de indústrias de bens de consumo semiduráveis ou de duração média. São as indústrias que produzem roupas, calçados, elementos que nós consumidores até temos muito, mas não precisamos trocar o tempo todo. E por fim, as indústrias chamadas de bens de consumo não duráveis, que são aquelas que produzem os perecíveis, né? Alimentos, bebidas, remédios, ou seja, elementos que nós consumidores precisamos comprar o tempo todo. Bom, eu quero fazer duas observações importantes com vocês. A primeira é que o IBGE, ele também classifica um tipo de indústria chamado de indústria da construção civil. Nesse conjunto, o IBGE considera que a produção de infraestrutura, a produção, por exemplo, de edifícios, né, é feita então por esse conjunto de empresas, chamadas então de indústrias da construção civil. A segunda observação importante é que com a Revolução Técnico-Científica, a terceira Revolução Industrial, existe um conjunto muito importante hoje de indústrias de alta tecnologia. As indústrias que se dedicam à produção de bens sofisticados do ponto de vista científico e tecnológico, elas são agrupadas num conjunto à parte. São as chamadas indústrias de ponta.